Eu sou o Gabriel Amaral e vamos embora para mais um vídeo aqui no canal Raiz Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá essa moral aí, por favor, pra gente, tá? Porque isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Já estou aqui na Bolívia, vocês estão vendo que eu estou na Bolívia, aparentemente eu viajei no tempo, né? Mas amanhã, é porque tá de noite aqui, eu tô gravando esse vídeo de madrugada, mas amanhã eu vou mostrar a vista aqui pra vocês do lugar onde a gente tá aqui na Bolívia, tá? É sensacional, dessa vez eu acertei muito. Vitor Lessa tá chegando também nessa terça-noite, a gente tem toda uma cobertura especial aqui diretamente da Bolívia, tanto no Raiz Tricolor, tá? Mas também lá no meu outro canal, Jornada KTO 1902. Então, se você quiser dar uma passada por lá, por volta de meio-dia, mais ou menos, eu vou estar em live aqui, de algum ponto aqui da Bolívia, fazendo live aqui lá no Jornada, beleza? Mas vamos lá, tá? Vamos falar de Fluminense. A gente fala sobre uma notícia que saiu no GE. Globo sobre a Nike. Na verdade, a notícia em si é sobre a Puma, né? Diz que em reta final de contrato, o Fluminense conversa com novas fornecedoras de materiais. Diz que a Puma está largando na frente das negociações para se tornar a nova fornecedora. E até então, isso aí a gente já tinha dado a notícia já também, né? Agora, o que eles acrescentaram aqui é que houve conversas com a Nike e com uma terceira fornecedora. Sobre essa terceira fornecedora inicialmente, tá? Eu acho que dá pra gente cravar que não é a Adidas. Por quê? Em 2019, as apurações eram que, quando saiu da Under Armour e foi pra Umbro, que a Adidas tinha um contrato que tinha exclusividade no Rio de Janeiro com o Flamengo. Então, enfim, acredito que nada mudou, mas né, essa terceira fornecedora a gente não sabe exatamente qual é. E também houve conversas com a Nike, a gente chegou a falar isso. O Fluminense foi ao mercado conversar com a galera. Lembrando que o Fluminense já teve problemas com a Nike lá atrás. O Fluminense já teve problemas com a Nike. A diretoria do Fluminense utilizou a Nike. Foi até a Nike e falou, pô, me faz uma proposta, Nike. Beleza, quero ficar com o Fluminense. Fez a proposta. O Fluminense pegou a proposta, foi na Adidas e falou, a Nike me fez essa proposta. Vocês cobrem? Sim. Show. Então beleza. Tchau, Nike. E pronto. Usou a proposta da Nike para fazer um contrato melhor. E isso no mercado é péssimo, né? Uma coisa é quando você fala abertamente, olha, estou em processo de negociação e tal, faço uma proposta que o outro também vai fazer. Agora, outra coisa é quando você faz dessa maneira. E teve em 2016 também na eleição, a Nike foi utilizada tanto pela situação na época, né? O Peter Simpson, era a candidatura do Pedro Abad, o Pedro Antônio, que estava junto também, que foi ele, inclusive, que revelou que o Fluminense estava conversando com a Nike não gostou, ficou revoltada de terem vazado que estava conversando. E do outro lado também a mesma coisa, o Mário Bittencourt, que era uma das candidaturas de oposição, também tinha um diretor junto com ele, se eu não me engano, até um dos fundadores da Sampa Flu, Daniel, que também falou que estava conversando com a Nike, ou seja, a Nike foi utilizada como moeda política. No cenário de agora, é Puma, tá, gente? Assim, se não houver uma reviravolta muito forte, é Puma, tá? Se não for a Puma, o material esportivo do Fluminense no ano que vem, é porque houve uma reviravolta. Não estou falando que está confirmado a Puma já no Fluminense, pode ir lá e trocar a camisa. Não é essa a parada. A parada é que hoje o acerto é com eles, apesar do Fluminense não confirmar. Se tiver uma reviravolta, não será. Mas, enfim, o cenário hoje é da Umbro provavelmente nem fazer uma proposta para renegociar, não. Enfim, 5 anos de Umbro, né? Passar um pouquinho mais, a gente faz uma análise ele também. Inclusive, amanhã, nessa quarta-feira, dia 7, deve lançar a camisa nova da Umbro, a camisa número 2, né? Outra notícia que a gente aborda aqui também nesse vídeo, deixa eu botar aqui a transição, né? É sobre a Sul-Americana, cara. E aí, assim, vamos lá. Mais uma vez, o Fluminense vai trazer time reserva para a Sul-Americana. É a 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O Fluminense só jogou com os titulares em uma e o Renato Gaúcho ainda não era o treinador. E aí, assim, a gente já teve um pouco dessa discussão lá no Chile, mas acho que para cá fica um pouco mais, até mais forte. A gente está desdenhando da nossa principal chance de título no ano? Vamos lá, é a nossa principal chance de título? É. Mais até do que o Carioca.
Porque para você ser campeão, você não precisa enfrentar vários fracos. Você não pode enfrentar um mais forte que você. E a merda do Campeonato Carioca é esse, que a gente era mais forte do que geral, mas era mais fraco que o Flamengo, perdemos. No Brasileirão e na Copa do Brasil estão lá os mesmos adversários, inclusive. Adversários também com investimento, têm suas dificuldades. Apesar da Copa do Brasil ser Copa, e num Brasileirão você precisa ser melhor do que 19 times. Né? Talvez não melhor no jogo, mas ser mais regular do que eles. Na Copa, não. Na Copa você pode ter uma zebra eliminando todo mundo e perdendo para você. Mas ainda assim é difícil. E aí resta a Sul-Americana, cara. Super Mundial não vou nem falar nada, né? E assim, o nível da Sul-Americana, antes de descer esses times da Libertadores que descem da fase de grupos, ele é baixo. E especialmente neste ano, o nível está ainda mais baixo. O Fluminense pegou um grupo onde tem um adversário que, apesar da altitude, que seria temida, que era o adversário dos mais temidos, um time extremamente fraco. O San José é bem capaz de terminar a tabela com um ponto só, conquistado contra a União Espanhola, que é um time que também, nas vezes que eu vi o jogo do Sul-Americano, me pareceu fraco também. Tanto que o Fluminense, com o time reserva, empatou fora de casa contra eles, com um gramado sintético, atuação, todo mundo jogou mal, e não sei o que, e foi lá e empatamos. O adversário que o Fluminense teria, que era talvez um pouquinho melhor do que o nosso time reserva, é o Once Caldas. Então, assim, o nível é muito baixo. A gente não precisa dos titulares para passar de fase na Sul-Americana. Por isso que eu acho que é um acerto. A Sul-Americana não ser a prioridade agora é um acerto. Porque a gente, neste momento, tem que fazer pontos no Brasileirão, seja para classificar para a Libertadores do ano que vem e não jogar a Sul-Americana, seja para que, avançando na Sul-Americana, a gente em agosto não esteja falando bem assim. E aí, hein? Jogo contra o Grêmio. Será que não era melhor largar essa gente? Será que não era melhor largar essa competição internacional e se dedicar pra gente não ser rebaixado? Porque foi isso que aconteceu ano passado. Não chegava ao extremo da galera pedir pra poupar na Libertadores, mas era nessa pegada. A Sul-Americana, ela tem que ser a prioridade pra mim a partir do momento onde precise ser a prioridade pra gente avançar. É como a Copa do Brasil, por exemplo. O Fluminense poderia ter, nessa fase, contra a Aparecidense, ter pegado o Ceará. Time de Série A de Campeonato Brasileiro. E aí, pra mim, meu amigo, não teria nem discussão sobre poupar. Era titular na ida, titular na volta. E aquilo lá se tornar prioridade. Eu acho que o Renato tá indo nessa sequência. Ó, se tornou aqui. É Aparecidense? Vou poupar uns 3 ou 4. Aí o time joga mal, faz 1-0 só, vamos ver como é que ele vai agir na volta. Porque aí o reserva não deu conta. A mesma coisa. O Fluminense traz reservas aqui pra La Paz. Chega aqui, perde o jogo, vai acender ali um sinalzinho de alerta, mas ainda assim é importante lembrar, matematicamente, o Fluminense só precisa ganhar do Once Caldas na última rodada e mais um jogo. E ainda tem, né, o União Espanhola em casa. Então, assim, se o Fluminense perder este jogo aqui, ele ainda depende só de ganhar os 2 últimos jogos em casa para ser primeiro do grupo, tá? Não é nem para ser segundo, não, para ser primeiro do grupo. O Fluminense ganhou 2 jogos, sendo que um deles é contra o Once Caldas, o Fluminense é líder do grupo. Então, eu penso que se hoje a situação, o Renato está acertando, o Renato está ignorando a nossa maior chance de título. Ele não está ignorando a Sula por inteiro. Se chegar nas oitavas de final, a gente vai enfrentando o Independiente da Argentina e o Renato poupar para botar num jogo de Brasileirão, aí eu vou falar, olha, tá cometendo o erro que o Botafogo cometeu. O Botafogo em 2023, muita gente não lembra. O fiasco do Botafogo no Brasileirão suplantou o fato do Botafogo ter largado uma Copa Sul-Americana. O Botafogo escalou reserva na ida e na volta. Era algum time argentino, sei lá, agora vou caçar aqui pra ver. Mas o Botafogo escalou... Defensa e Justiça, talvez? Acho que era Defensa e Justiça. O Botafogo cagou, como se, tipo assim, a prioridade é o Brasileirão, a gente vai ganhar o Brasileirão. E não ganhou. Não ganhou. Meu amigo, exato. Eu tô olhando aqui, Botafogo e Guarani do Paraguai. O Botafogo passou quartas de final com Defensa e Justiça. O Botafogo ia bater na semifinal contra a LDU e a final seria contra o Fortaleza. Ou seja, se o Fluminense bate, quarta de final, Defensa e Justiça, e o Renato fica mandando reserva pra Argentina, aí eu vou dar aquela olhadinha torta. Mesmo que a gente esteja brigando pelo título do Brasileirão, vou dar aquela olhadinha torta, tipo assim, por que não mandou metade do time? Porque a gente, né, nosso time reserva seria apostar muito alto que a gente vai eliminar um outro time mais forte. Agora, na fase de grupos,
Pô, e com esse grupo que a gente pegou, inclusive é bem mais fraco do que o grupo que a gente pegou em 2023, que tinha o bônus do Oriente Petroleiro, mas o União de Santa Fé e Júnior de Barranquilla eram melhores do que a Once Caldas e o União Esporte. Não muito melhores, mas eram melhores. Então, penso que até o momento está agindo certo. E olha que vocês estão ouvindo isso de alguém que gosta, que valoriza muito a Sul-Americana, tá? Mas o cenário atual demanda que o Fluminense não precise trazer os seus titulares aqui para La Paz. Não tem a menor necessidade. Até porque tem todo o desgaste da altitude. E nem estou falando de semana só de treinamento, não. Isso também vai ser importante. Mas tem o desgaste da altitude, tem todos os problemas para vir para cá. E na tabela, aquela vitória contra o Once Caldas na estreia fora de casa foi importante, eu diria até determinante para toda a fase de grupos do Fluminense poder ser tranquila. Se o Fluminense ganha do São José aqui com as reservas, e não é nenhum absurdo falar isso, o Fluminense vai basicamente poder ignorar o jogo do União Espanhola. Se o Once Caldas tiver vencido o jogo, ignorar em casa, botar reserva de novo. Porque só vai importar ele ganhar do Once Caldas na última rodada e pronto. E aí o Fluminense terminaria a primeira fase de Sul-Americana inteira com 4 jogos com o time reserva. E passando em primeiro. Olha só, não era ideal? Conseguiu descansar. Mesma coisa a Aparecidense. Se o Fluminense conseguisse golear no jogo de ida, que era o mais importante, passaria jogando a Copa do Brasil, poupando o time e pontuando no Brasileirão, que é algo que a gente está fazendo. Enfim, a Sul-Americana vai ser a prioridade na hora que ela tiver que ser a prioridade. Por enquanto, não tem necessidade de escalar os titulares. É a mesma coisa do Carioca, né? Carioca a gente consegue chegar na fase final mesmo escalando o 5º time na estreia. Sul-Americana tá um pouco nessa onda também. Amanhã vou dar uma volta aqui em La Paz, vou gravar aqui pra vocês também. Mas vai lá no Jornada, tá? A partir de meio-dia e pouquinho e comenta. Vim pelo Raiz Tricolor, que eu vou estar lá ao vivo, se Deus quiser, com a internet funcionando. Tô com 4 operadoras de internet aqui pra ver se vai. Tamo junto, até a próxima. Valeu.